Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e venho aqui trazer diariamente temas para vocês relevantes da área jurídica para esclarecer as dúvidas da comunidade. Hoje o nosso tema vai ser horas extras no trabalho. O que são horas extras? O que conceitua essas horas extras? Quando eu tenho direito a ganhar horas extras? Se a empresa não paga horas extras, como é que fica? Bancos de horas, compensação de jornada, esse é o nosso assunto de hoje. Bom, primeiro esclarecendo que as horas extras estão previstas no artigo 59 da CLT. E a Constituição Federal também, no artigo 7º, diz que o limite de jornada do trabalhador são 44 horas semanais e 8 horas diárias. Isso é o que está na Constituição Federal, né? Então, se ultrapassar isso, existe a previsão legal na CLT de um adicional de 50%. Então, se você, ao invés de trabalhar 8 horas, trabalha 9 horas, aquela 9ª hora vai ser, além de 1 hora extra, mais 50% de adicional. Então, essa hora extra ela é mais cara para o trabalhador, ele tem que pagar a mais para o empregado, né? Então, sempre que aquele empregado trabalha acima da carga horária, se ele tem uma carga horária de 6 horas e trabalha 1 hora a mais, se ele tem uma carga horária de 4 horas e trabalha 1 hora a mais, sempre quando ele trabalha acima da jornada, é considerado como hora extra, devendo ser remunerada com no mínimo 50%. Por quê? Porque nós temos uma questão também de exceção. Quais são as exceções? Acordos e convenções coletivas dos sindicatos. Os sindicatos, eles podem fazer acordos e convenções com as empresas, representando os trabalhadores, para estabelecer o quê? Banco de horas, ao qual as horas que sobram ou que faltam vão para o banco e depois ele compensa, né, no período estabelecido na convenção. Ele pode fazer também regras de compensação de jornada e o sindicato pode também, mediante convenção coletiva, fazer horários diferenciados, como o plantão, por exemplo, que ele trabalha 12 por 36, trabalha 12 horas e folga 36. O caso de vigilantes, o caso de médicos, de enfermeiros, de pessoas, enfim, que trabalham como plantonistas. Aí essas horas não vão ser remuneradas porque existe o quê? Um acordo entre o sindicato e a empresa para estipular isso, mas tem que ter esse acordo. A empresa não pode fazer esse tipo de jornada excessiva sem ter este acordo específico. Além disso, a reforma trabalhista trouxe também a possibilidade de um acordo individual entre o empregado e a empresa, né? E ele pode fazer, por exemplo, uma compensação de jornada eventual, mesmo que verbalmente, se for no período de um mês, né? Por exemplo, você tem aqueles períodos ali de Natal, Dia das Mães, enfim, que vende mais, e aí o funcionário fica um pouco a mais, e aí depois ele tem uma folga naquele mesmo mês, é uma coisa eventual. Isso é possível sem gerar as horas extras. E nós temos também a questão do banco de horas, que a reforma trabalhista disse que é possível se fazer com o empregado, né? Mas tem que compensar aquelas horas no prazo máximo de 6 meses, ao qual ele trabalha horas a mais e compensa horas depois. Então isso é possível. E nós temos que lembrar também que a remuneração da hora extra, embora a lei diga que é 50%, ela é variável de acordo com convenções e acordos coletivos dos sindicatos. Porque os sindicatos das categorias, e aí se você tem essa dúvida, entre em contato com o seu sindicato, a sua categoria, eles podem estipular uma hora extra de valor a maior. Uma hora extra de 100%, 150%, 200%, né? Então a hora extra pode ser remunerada a mais, um valor a maior, se estiver previsto. O valor mínimo é 50%, mas pode haver também um valor maior, tá? Lembrando que essas pessoas que fazem jornada 12 por 36 também têm direito ao intervalo intrajornada, né? Que é um intervalo para almoço ou para descanso. Aquelas pessoas que trabalham 8 horas têm direito a 1 hora, as pessoas que trabalham 12 têm direito a 1 hora, e as pessoas que trabalham 6 horas têm direito a 15 minutos de intervalo. Este intervalo para repouso e alimentação, se não for respeitado, se a pessoa trabalhar sem ter esse intervalo, ela pode também
requerer hora extra deste período ao qual ela não usufruiu desse intervalo, como indenização, né? Temos que lembrar também que existe o intervalo intrajornada, né? Que é o quê? Entre uma jornada e outra, tem que ter no mínimo 11 horas de descanso. Então, se o empregado trabalhou até meia-noite, no outro dia ele começa às 8 da manhã, não teve 11 horas de descanso, aquelas horas ali, 8, 9, 10, as 3 primeiras horas que não respeitaram as 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra, também são consideradas como horas extraordinárias, remuneradas como horas extras. A reforma trabalhista também trouxe a possibilidade de empregado e empregador negociar o tempo de intervalo, alimentação, pode ser reduzido aí para meia hora, se houver acordo entre o empregado e a empresa, né? Por meio de acordo pode-se fazer isso. Porém, nós temos que lembrar que a Constituição Federal ela está acima de todas as normas, porque a Constituição ela diz os limites de jornada. E quando ela fala dos limites de jornada, ela fala que as compensações e alterações só podem ser feitas por meio de acordo e convenção coletiva. Ela não inclui esses acordos e convenções coletivas feitas diretamente com o empregador. Essa matéria ainda não foi analisada pelo STF, já foi suscitada, e aí nós não sabemos se o STF vai considerar esses acordos regulares ou irregulares, né? Isso ainda está em estudo do Supremo Tribunal Federal. Lembrando também que quem trabalha à noite, entre 10 e 5 da manhã, tem direito ao adicional noturno, né, uma remuneração a maior, e também o adicional noturno de prorrogação, por exemplo. Se você trabalha das 7 da noite até as 7 da manhã, você tem de adicional noturno, pela lei, entre 10 da noite e 5 da manhã. Porém, você ficou até as 7 da manhã, ou seja, foi uma prorrogação do seu trabalho noturno. Aquelas 2 horas prorrogadas até as 7 também são consideradas como horas noturnas. As empresas têm muito hábito de fazer horas extraordinárias com os empregados. E, por muitas vezes, o empregado não registra aquilo no ponto, né? E aquilo fica só verbal, ele vai lá e bate o ponto. E aí, como é que fica, professor Merino? Como é que eu vou comprovar que eu fiz essas horas extras para depois cobrar da empresa? Eu sugiro a todos os empregados que anotem as suas horas extras, quando a empresa não faz o registro, numa planilha. E essas horas extras não pagas, é óbvio que ele vai requerer depois que sair da empresa. Enquanto está trabalhando, ele não vai querer processar a empresa, né? Só se ele já está a fim de sair mesmo, né? Então, eu recomendo que o empregado anote e, mediante provas testemunhais, ele pode comprovar, né, que fez todas essas horas extras que não foram pagas e cobrar uma indenização sobre essas horas extras não pagas, tá? Então, é muito importante que o empregado tenha esse controle, né, das horas mensais, se foram compensadas, se não tem, e também se existe convenção e acordo coletivo da sua categoria. É importante que o empregado conheça esse instrumento, conheça os seus direitos previstos lá na convenção, no acordo feito pelo sindicato, para que ele possa buscar isso depois judicialmente, se for necessário. Lembramos também que atividades em locais insalubres, hospitais, que têm insalubridade, tem que haver primeiro uma perícia para verificar se existe condições do empregado trabalhar além daquela jornada, com relação a essa jornada de 12 por 36, né? Porque se não tiver condições, se ele está exposto mais do que o tempo necessário a essa atividade insalubre, ele também pode pedir indenização por isso e por essa hora extraordinária, né? O empregado tem direito a uma folga semanal. Se ele não recebe essa folga semanal, ele trabalha, ele tem direito também a esta folga, receber essa folga em dinheiro como hora extra, porque ele tinha uma folga semanal, não tirou, trabalhou um dia a mais, 8 horas a mais, então ele tem que receber 8 horas a mais extra, né? A lei não diz exatamente o dia
que tem que dar folga. A empresa tem a liberdade de dar folga quando ela quiser. Porém, os acordos de convenções coletivas podem estabelecer dias específicos para as folgas semanais dos empregados. Por hoje nós vamos encerrando aqui o nosso programa sobre horas extras. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Contem sempre com o professor Merino aqui para estar esclarecendo essas questões importantes de direito, relevantes para a sociedade. Entre em contato comigo pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e também nós temos aí na tela o nosso WhatsApp para contato, ao qual vocês podem mandar perguntas e nós vamos ter o prazer de responder. E essas perguntas que vêm mais ao programa são respondidas também na forma de programas. Eu pego aquelas dúvidas que são maiores entre a sociedade e trago temas aqui para esclarecer essas questões de direito. E também teremos dias aqui com entrevistas com convidados especiais para falar também de temas de direito. Um grande abraço ao professor Merino e até a próxima.